Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no Pode Seguir Jesus, no canal Seguindo Jesus. E antes de iniciar esse vídeo, já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscrever, acionar o sininho, que todas as novidades que chegar, você vai receber a notificação. E se também tem alguma dúvida, algum assunto, alguma questão que você gostaria que a gente apresentasse e conversasse aqui, já comenta aí para nós, deixa sugestões, que será muito bem-vindo. E antes disso também, já agradecer ao nosso patrocinador, o cara que nos ajuda aí desde o início, né? O Cristiano da Mecânica Box 66. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e prosperando, que você possa continuar aí nos ajudando. Lembrando também que você que leva lá e é inscrito no canal tem 20% já de desconto na sua mão de obra. Então, tem o número dele aqui, tem aí na descrição do vídeo também, chama ele lá, agenda lá para ele e já garante o teu desconto, amém? Amém. Fala, galera. Cara, que estranho não começar o vídeo, né? Mas nós estamos aqui num mais um dia muito especial aí para nós. Nós estamos recebendo aqui o pastor Elias Costa e o pastor Pedro Braga, né? Isso daí? Exatamente. São lá da cidade de Camboriú. Vão estar pregando para nós ali mais tarde na De Maria Gorete, né? Então, tiveram nos casais também. E parei de mexer? Parei. Fique à vontade, gente. Muito obrigado de ter aceito o convite de estar aí também participando desse podcast com a gente. Podiam estar descansando agora, né? Descansando a voz também, né, pastor? Mas fique à vontade, se apresentem também. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, seguindo Jesus, né? Pode, Isso. como que é? Pode seguir Jesus. Pode seguir Jesus, né? Bem criativo. Eu sou o pastor Elias Costa, sou de Camboriú, e estamos bem felizes com esse convite para nós bater um papo aqui descontraído, edificante, onde o Senhor possa trazer luz para a nossa vida nessa tarde. E nós vamos ter aqui um tempo de ceia, que é compartilhar o pão da vida, que é o próprio Cristo. Amém? Amém, Pedro amém. Braga? Bom, queridos, boa tarde. Para mim é uma alegria muito grande estar participando desse momento especial, principalmente porque a proposta aqui é falar da pessoa mais importante que existe, que é a pessoa de Cristo. Então eu acredito que esse ambiente vai ser um ambiente muito propício para que a gente cresça e os irmãos sejam favorecidos na fé. Amém, amém. Amém. Isso aí. Pastor Elias ou pastor Pedro, não sei com quem que vai começar aí, mas a gente tem a nossa pergunta inicial de como começou a caminhada com Jesus. Querem tirar para o ímpar, hein? Não, porque a gente tá Fique à falando- vontade. Marcelo, eu sou oriundo de São Paulo. Eu sou de uma cidade do interior chamada Capão Bonito. Próximo de Sorocaba, ali mais ou menos, que é uma cidade mais conhecida. Nós somos no interior, uma cidade rural. Eu estou há 30 anos em Camboriú, faz 30 anos que cheguei ali. E eu tinha uma vida lá, tinha uma fábrica de chinelos e depois tive problemas, fali. E aí vi em Balneário Camboriú uma oportunidade de vir trabalhar para cá e vim. Uhum. Chegando em Camboriú, a gente teve uma experiência muito agradável com o Senhor, né? A gente se converteu ali há 30 anos atrás. Coincidentemente, o tempo do Pedro foi o mesmo tempo que ele está em Camboriú, é o mesmo tempo também que eu estou. Nós somos amigos, desde solteiro com esse menino. Hoje ele é casado, tem 3 filhos, uma filha já com 18 anos. A gente teve o prazer de seguir a vida dele, mas a minha vida começou em Camboriú, a minha vida de fé, meu caminhar de fé. Eu estava numa vida bem complicada, sem entender. Já tinha tido alguns contatos em São Paulo com algumas palavras que pessoas compartilharam comigo em lugares, em padarias, amigos que me conhecem e viam a vida que eu estava levando, né, uma vida desregrada, de um pai irresponsável. Eu sempre uso dizer que eu tinha uma esposa, mas eu nunca fui marido, eu tinha filho e nunca fui Sim. pai. Eu tinha um pai e uma mãe, mas eu nunca fui um filho. Eu tinha uma vida meio louca. E o Senhor me encontrou em Camboriú. Eu estava saindo uma tarde, era 9 horas da tarde. Eu lembro muito bem, eu estava de bermuda, uma camiseta. E era 9 horas da manhã, desculpa, 9 horas da manhã. Eu estava saindo numa rua sem saída, eu morava num cubículo com a minha esposa e meu filho de 2 anos. Uhum. E quando eu estou saindo de lá, eu escutei uma voz. Onde você vai, moço bonito? Nós homens somos todos meio bobo, né? Meio escalé, qualquer coisa, e eu me chamou a atenção, moço bonito. Quando eu olho embaixo de uma garagem de madeirite, bem simples, pedra brita no chão, uma mulher por nome Josi, uma baiana gorduchinha. Quando eu olhei, ela falou assim, não, eu estou saindo. Na verdade, eu estava indo comprar uma bolsa de cocaína. Eu perdi a minha empresa, eu já era usuário, só que mais controlado, não vivia em becos, embaixo de árvore.
eu via na minha vida social. Eu pegava a minha vida, reunia amigos, uma roda de churrasco, e aí eu usava a minha droga, era dessa forma. Mas quando houve a queda profissional, eu meio que me afundei de vez nisso aí. E essa mulher me chamou, e aí eu cheguei perto dela para conversar, eu sou muito comunicativo, cheguei até ela. Ela falou, você mora aqui? De onde você é? Eu falei, não, eu tô morando naquela quarta ali, eu, minha esposa e meu filho, um quartinho, literalmente. E ela morava em frente. E ela começou a falar uma coisa muito estranha para mim, que para mim era muito estranho. Para resumir, não ser muito extenso, ela falava assim, ó, Deus vai te usar. Deus vai fazer você um pregador. E eu falei, você tá ficando louca. Ela tinha se identificado que era baiana, que veio da Bahia, estava morando ali. Eu não sabia que ela era evangélica, não sabia que ela servia o Senhor. Ela começou a falar umas coisas estranhas que eu associei isso, eu falei, deve ser macumbeira. Ela deve ser uma pessoa que mexe com misticismo. E ela falou assim, não, Deus vai te usar. E ali, 9 horas, 10, 11, 12, 1 hora da tarde, 2, 3, 4 horas da tarde, eu e ela ficamos sentados. Acho que foi o primeiro podcast da minha vida. Agora que me veio isso à cabeça, elas literalmente sentadas, ela não levantou em minuto algum. Sim. 7 horas sentada e ela falando de Jesus comigo, e nessa ministração que Deus faria comigo. E eu achei todo mundo estranho, e ali eu tive a minha primeira experiência com o Senhor, aceitei a Jesus, e desde então nunca mais saí do caminho do Senhor. E uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, para encerrar minha participação nessa etapa aqui, foi a Josi, o nome dela é Josi. Foi quando eu conheci o Senhor, e a melhor coisa da minha vida foi quando eu entendi que o Evangelho é orgânico. O Evangelho ele não estagna. O Evangelho ele cresce, assim como um sêmen encontra um óvulo, se forma um embrião e um feto, e um bebê, e nasce uma criança, e vira um menino, vamos supor aqui sendo um homem, um menino, e um adolescente, um jovem, um homem, até ser um ancião, uma evolução constante. O Evangelho é isso. Quando eu aprendi que o Evangelho é algo orgânico, que evolui, que faz nos crescer, que abre a nossa mente, aí foi quando eu andei anos-luz, muito mais rápido do que eu esperava, não só vivendo uma religião comum, mas a cada dia expressando a vida de Cristo em nós. Então, somos 30 anos e hoje eu sou pastor de uma igreja, lá em Camboriú, Ministério Evangelista Conquistar. Tenho a minha esposa Graça, tem 56 anos, eu tenho 55 anos, eu tenho um filho com 32 anos, que é o Lucas, um de 27. Eu tenho uma filha de quando eu era 15 anos de idade, solteiro, que está com 37 anos hoje, que mora em Jundiaí, casada, tem família, serve o Senhor também na Sala Nossa Terra. E eu também trabalho com representação comercial de granitos para construção civil em Camboriú. Fiz um resumo, mas foi assim que eu conheci o Senhor e foi assim que eu cheguei até aqui. Pedro Braga. O Pedro Braga fala melhor que eu, tá? O índio, ele é índio. Pessoal, ele é índio, tá? Ele disse que não, mas ele é índio. Ele não é o Jack Chan. Não é o Jack Chan. Obrigado. Bom, queridos, então, eu sou amazonense, você já vai entender o porquê do fato de ele estar me chamando de índio. E na verdade, o amazonense ele tem uma participação, uma raiz maioral, assim, que identifica ele como índio, né? Na verdade, ele é um caboclo, né? Uma mistura, né? E eu sou um caboclo nato, né? Amazonense, né? E não tem problema nenhum me chamar de índio. Né? É que, na verdade, assim, as pessoas lá no Amazonas, elas não gostam muito, entendeu? Não, eu sou meio resistente com esse... Mas eu não tenho problema nenhum. Né? Eu sou natural do interior do Amazonas, na verdade, né? Do município de Altazes, uma comunidade que é um distrito do município. Né? Como lá no Amazonas é tudo grande, né? Tudo longe, distante, não, o estado é muito grande, né? Tudo é distante. Né? Eu conheci o Evangelho lá numa escola, né? Estudando, através de missionários. Né? O culto hoje vai ser um culto de missão, né? É bom, é importante a importância da missão. Então, assim, ó, meu primeiro contato com o Evangelho foi na escola, assim, o professor falando e de imediato o Espírito Santo já comunicou algo no meu coração. Pô, isso é a verdade. Né? Então, eu chamo isso de primeira etapa, assim, que a gente chama de iluminação, né? Primeiro contato com a luz. Né? O primeiro momento que você, assim... Então, desde lá, desse primeiro momento, dessa primeira revelação, né? Passou muito tempo. Né? Porque, assim, desde esse primeiro contato, eu fui antecipando, fui fugindo, né? A gente vai prolongando o tempo, vai se distanciando, tentando fugir, né?
eu sabia, eu não pude, desde esse momento eu não podia assim, ouvir o evangelho, porque eu ia me entregar. Eu levantava a mão, eu ia na frente, eu recebia oração, eu chorava. Então, tudo aquilo ali mexia muito comigo, né? E eu morava no interior do Amazonas, numa comunidadezinha. Né? E aí passou o tempo, eu fui para Manaus. Aí lá em Manaus eu fui com a intenção de trabalhar, de estudar, mas isso aí é uma coisa que não acontece, entendeu? O pessoal lá do interior do Amazonas, assim, quando vai para a cidade, né, ele tem essa mentalidade, mas infelizmente isso não vai acontecer. Acontece muito pouco, né? E o que que acontece? É uma vida marginalizada, né? As pessoas se voltam para bebida, para as drogas, passam a morar na rua, né? E aí a vida continua, mas... E então foi isso que aconteceu comigo. Lá em Manaus eu tive experiências negativas nesse sentido, né? De morar na rua, de usar drogas, de beber. E aí, até que um determinado dia, né? E isso, o evangelho está sendo, né? Deus continua trabalhando dentro de você, porque Sim. assim, o Senhor ele não para, né? Desde o primeiro chamado, a voz dele continua ecoando dentro de você. Né? E até que um dia eu não resisti e entreguei minha vida. Inclusive foi num... eu falo isso aqui porque assim, ó, eu não, tudo que aconteceu foi o Senhor trabalhando, né? E as experiências que eu tive, por mais negativas que fossem, né? Elas contribuíram, elas me ajudaram de alguma forma para que eu olhasse para a realidade, olhasse para Deus, né? E enxergasse a minha miséria, né? Assim como o filho pródigo, é necessário que tu vá lá no fim do, né? No último lugar, assim, no último estágio da moral ou de qualquer coisa, e tenha assim um estalar de consciência, né? Um despertar de consciência. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, eu comecei a roubar, eu comecei a viver por meio desses furtos, né? Pequenos furtos. E aí teve um dia que eu fiz 4 furtos, tomei 4 correntes de pessoas diferentes, né? Era assim que a gente vivia lá no centro de Manaus. E essas correntes estavam comigo, né? Só que à medida que o dia foi passando, né? Eu percebi algumas movimentações estranhas assim acontecendo ao meu redor. E o cara que vive na rua, ele é muito esperto, entendeu? Ele é malandro em todos os sentidos, né? Ele percebe as coisas, ele tem percepção. O malandro, ele conhece um policial sem falar nada, se a pessoa se identificar. Ele já sabe que o cara é policial. Mesmo estando na paisana, esse cara é estranho. Ele tem essa sacada, entendeu? E eu olhei assim, eu vi um pessoal estranho andando pro meu lado. Eu disse, eu pensei, né? Eu vou deixar esse pessoal, despistar esse pessoal. E aí, quando eu tentei despistar, não consegui mais. Porque eu já estava cercado, né? Eu entrei por uma rua, saí pela outra, quando eu vi, tinha várias viaturas assim, né, me esperando, já me aguardando. Eu não tinha para onde correr, só levantei a mão e a polícia me pegou. E aí fui preso, né? Tudo bem. Cadê as correntes? Cadê os cordões? Cadê? E as correntes estavam comigo, né? Porque eu botava na boca e ficava comigo. Eles me baculejaram de todo quanto é jeito, procuraram e não encontraram. E aí eu continuava com aquilo ali, aí fui preso, né? Me levaram lá para o primeiro DP. Eu tinha um cabelo bem grande, cortaram meu cabelo, avacalharam comigo. Me pegaram e botaram lá numa cela molhada. E eu fiquei lá, né? Só que quando a noite chegou, né? Isso foi à tarde, quando a noite chegou, aí começou uma questão assim, incomodar, entendeu? O que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo aqui? Esse lugar não é teu, né? Aí várias vozes, né? E aí eu fiquei, pois é, o que eu estou fazendo aqui? Aí começou o quebrantamento, né? Aquela coisa assim de chorar e de fazer voto com Deus, né? De, não, fazer promessas, né? Vou sair daqui? Vou sair daqui, vou pregar o evangelho, nunca prega, né? Mas só fala, né? E é assim que aconteceu a minha conversão. Foi a minha primeira experiência com Deus. Eu saí de fato de lá, né? Eu inclusive tive um sonho, quando eu estava preso, que foi o seguinte. Foi acho que umas 5 horas da manhã, eu sonhei com uma pessoa que estava me libertando. Ela chegava, fazia aquele barulho de cela, entendeu? Que não está se abrindo assim. E uma pessoa falava assim, Pedro, sai porque aqui não é o teu lugar. E aí me despertei e olhei para a cela, não, era só um sonho.
E aí dormi assim, sentado de cócora, né? Porque a cela estava molhada. Cochilei de novo, o mesmo sonho. Aí consegui fazer a terceira vez de novo. Tentei dormir, cochilei, o mesmo sonho de novo. 3 vezes, cara. Mesmo sonho, igualzinho. Aí eu falei, não acredito, cara, eu tô ficando doido. E aí, quando foi dando 6 horas da manhã, assim mais ou menos, né? O dia tava clareando ali, é um cálculo que eu faço. E aí aparece de novo o mesmo sonho. Não, no mesmo sonho não, já era uma realidade. Né? O barulho da cela, a pessoa chamava Pedro, sai daqui que é esse outro lugar. E aí ele tava acontecendo mesmo. Tava me tirando de lá. Sabe? E aí eu entendi o sonho, né? E tive aquilo como um trabalhar de Deus. Né? Sai daqui, Sim. esse não é o teu lugar e você nunca mais voltar para cá. Né? Saí de lá, então essa é a minha história de conversão, né? De primeira experiência Sim. com Deus. Foi aí que tudo começou. Né? Aí de lá eu vim, não sabia para onde ir, porque o Amazonas era muito precário. Imagina, há 30 anos atrás, Sim. era difícil. Balneário Camboriú era difícil. A região era difícil. Imagina lá no norte. Né? Eu não sabia para onde ia. Né? Eu fiquei para lá, para cá, e não tinha trabalho, não sabia o que fazer. Fiquei uns 3 anos andando para cima e para baixo. Entendeu? Imagina, tudo que eu fazia na comunidade, tudo que as pessoas faziam na comunidade para se divertir era beber e jogar bola. Né? Eu não podia mais beber. E jogar bola junto com as pessoas naquele tempo era pecado. Assembleia de Deus. Era pecado. E, de uma certa forma, não era bom para mim também, porque eu ia me juntar com as pessoas e isso não ia ser legal. Né? Então, eu ficava ali sem fazer nada. Né? Até que um dia eu conheci um missionário que foi dos Gideões, missionário de Camboriú. Aí ele foi para o Amazonas, foi fazer um trabalho lá. E eu conheci esse missionário lá. E ele começou a falar sobre Camboriú, sobre missões, sobre Gideões. Me apeguei muito com eles, né? E por causa da influência deles, né, que só falavam em Camboriú, eu tive o desejo de vir para Camboriú. Né? Então passou um tempo, eles mudaram, foram embora e eu fiquei lá. Né? Mas com aquela ideia, um dia eu vou embora para Camboriú, eu vou para Santa Catarina. Né? Não sei quando, mas eu vou arrumar um jeito de ir para Santa Catarina. E aí, quando eu decidi vir para Santa Catarina, as portas se abriram, assim, rapidinho. Arrumei recurso e entrei no ônibus, viajei 4 dias de Manaus a Porto Velho, de Porto Velho a Santa Catarina mais 3 dias. Não conhecia ninguém, cheguei num lugar totalmente estranho, não conhecia ninguém, não tinha nenhuma referência, não tinha parente, não tinha amigo, não tinha nada. Né? Mas fui acolhido, nunca fiquei na rua, nunca passei muita necessidade a gente passa, né? Mas fui amparado por Deus. A primeira pessoa que eu conheci com amizade foi a minha esposa, né? Que ela tinha saído daqui de Chapecó e tinha ido para lá. E foi a primeira pessoa que eu conheci e era a pessoa que depois a gente casou, né? E aí começou a minha vida de caminhada com Deus. A minha vida de caminhada com Deus. Não. Mas a chegar até aqui, por exemplo, até a maturidade, né? Que a gente fala assim, acha que tem maturidade, mas na verdade a gente tem só aquelas leve percepção de como deve ser, né? O caminho é longo ainda, né? Mas chegar até esse lugar, até as primeiras percepções, assim, até a ousadia já de falar em descanso de Deus, a entender o significado disso tudo, né? Leva um tempo, né? Mas até aí a gente vai sendo trabalhado por Deus, polido por Deus, a gente erra muito, a gente fraqueja muito, né? Tem vários momentos de crise e de incredulidade, é um processo bem... Mas nesse tempo todo Deus foi trabalhando, Deus foi cuidando, Deus foi abençoando, e a gente hoje está vivendo um tempo diferente, entendeu? Hoje está vivendo um tempo diferente, né? Eu acredito que aquele Deus que soprou aquela voz lá nos recônditos, lá no meio da floresta lá, né? Ela foi importante, né? Aquela voz foi o poder de Deus, a graça de Deus. Eu sempre falo da graça de Deus com muita ênfase, porque assim, é muito poderosa. Né? Ela alcança o homem no lugar mais distante, né? No lugar mais distante. O homem, no momento pior da sua existência, se a graça de Deus se manifestar, ela tem poder para salvar ele.
Então, aquela graça que se manifestou lá, ela produziu um fruto, produziu um resultado. Então, é mais ou menos isso que a gente tem de primeiro, de imediato, assim. Amém, amém. Testemunhos, na verdade, impactantes, né? A gente sempre fala sobre os testemunhos, assim, a gente sempre vê o trabalhar de Deus na vida de cada participante aqui do podcast. A gente, meu Deus, né? A gente sempre fica, né, pensando como Deus é bom, né? E vamos entrar no tema já. Os pastores aí, se quiserem já comentar sobre o que significa na prática o descansar em Deus no dia a dia. Para o pessoal aí entender como é que realmente é o descansar em Deus. Fala, Pedrinho. Deixa o Pedrinho conduzir. Bom, o descansar em Deus na prática, Tô treinando esse obreiro, tá? o descansar na prática é o momento mais importante da vida do cristão, né? Porque, assim, ele sai de um conceito, né? Porque tudo é conceitual, né? Tem a parte teológica, né? Que aí, quando você fala de descanso, você sai, por exemplo, de um sistema da lei, que você observa muito a lei, você passa a viver dentro de um outro sistema, que é o sistema da graça, né? A dispensação da graça, né? Mas na prática é você viver despreocupado no sentido de saber, ter consciência que você não está sozinho, né? Que o Deus que trabalhou, que realizou uma grande obra e te incluiu nela, ele é suficiente para terminar essa obra, para aperfeiçoar essa obra. Então, aí cabe aquele versículo que diz assim, né, que o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, para concluir. Então, assim, se o trabalhar é dele, né, se o trabalhar dele, eu devo o quê? Eu devo descansar. Eu devo estar em paz. Eu tenho problema, eu tenho dificuldade, eu tenho várias coisas para serem resolvidas, mas isso eu não vou mudar. Eu não vou perder o sono por causa disso, eu não vou, né, perder os cabelos por causa dessas coisas. Eu vou descansar em Deus. Deus é fiel, ele é poderoso para cuidar de mim, né? Então, na prática, é isso. Na verdade, o que eu gosto de falar sempre, quando eu aprendi, Marcelo e Breno, essa questão do descanso, como o Pedrinho falou que na prática é isso, eu ter a confiança em tudo que acontece na minha vida, à minha volta, no meu viver, tudo que engloba a minha vida, né, o meu trabalhar, o meu conjugal, o meu familiar, o meu social, a meu ministerial, eu tenho que ter essa percepção deste descanso que é real, não é uma palavra bonita que eu aprendi a falar, desse repouso que não é uma palavra bonita, que eu tenho só uma informação do que significa repouso e uma informação do que significa descanso. Não, eu vivo isso no meu dia a dia. Qual o problema que aflige hoje todo cristão, a humanidade como um todo? É o sofrimento. Observe que de diversas formas nós sofremos. A gente sofre pela perda de um ente querido, a gente sofre por um problema financeiro, a gente sofre por um exame de colégio, de uma faculdade que a gente foi reprovado, uma entrevista de emprego que a gente não conseguiu alcançar, uma decepção com um amigo, com a namorada, com a esposa, com o marido, com o filho. Então, constantemente uma enfermidade que nos assola. Então, constantemente a gente está envolvido num ambiente de sofrimento. E o que eu queria compartilhar com vocês? Eu aprendi algo e achei muito interessante, e o meu filho Felipe, ele fez um ajuste nesse meu entendimento que eu aprendi. Eu sempre falo assim, o sofrimento é o nosso professor. O sofrimento, ele nos ensina. Qual é o nosso problema? Quando a gente sofre e não aprende. Então eu sofro em vão. Eu sofro para nada. E quando eu aprendo com o sofrimento, então começo a acontecer um processo chamado maturidade em mim. Eu começo a ter uma compreensão diferente da vida, porque agora eu estou entendendo o que a graça de Deus significa, o poder da graça de Deus que me gera um ambiente de descanso. A graça de Deus, ela leva eu para um ambiente de repouso. E quando eu começo a entender isso, acontece em mim uma evolução de entendimento, um degrau de maturidade que eu subo, porque agora, como eu sei que eu uso um versículo, eu não sei se é Hebreus 5, 7, 8, se eu não me engano, eu sei que está em Hebreus capítulo 5, eu não sei o versículo agora, não me lembro. Mas tem um versículo que diz assim, vai ficar muito claro para vocês. Mesmo sendo filho, ele aprendeu a obedecer por tudo aquilo que sofreu.
Aí então, esse texto. O sofrimento é o meu professor. Aí meu filho, Felipe, 27 anos, um bebezão cheirando a leite ainda, senta comigo, um homem de 55 anos, de 30 anos de fé, e fala, pai, posso fazer um ajuste na sua fala? Tá ótimo o que o senhor falou. Tá ótimo o que o senhor aprendeu. Mas então entenda, pai, o sofrimento como um ambiente, uma sala, e o professor é Cristo. Aí a coisa criou uma dimensão bem maior. Ou sim ou não? Criou. Então ele falou assim, pai, vamos entender que o sofrimento, tudo esses que eu citei de sofrimento familiar, financeiro, enfermidade, perda de amigos, de família, pai que mãe, morre, filho que morre, será qualquer coisa que você entenda como sofrimento. Esse é o ambiente que a gente vive, constantemente. Então, se esse ambiente está constantemente me ensinando que é o sofrimento, e Cristo é o meu professor, eu consigo ir para um patamar de degrau de maturidade maior. Como? Eu agora não tenho mais isso como um sofrimento, mas eu entendo isso como aperfeiçoamento. Tudo que acontece na minha vida, o câncer que a minha esposa tem desde o ano passado, mais de 20 pontos de câncer maligno no peritônio, diafragma contaminado, intestino fino, grosso, a parte pélvica, ovário, útero, tudo contaminado. E mais um câncer de 9/6 abaixo do umbigo. Isso gera um sofrimento tremendo. Tratamento de quimioterapia, tudo que envolve esse sofrimento, esse tratamento, esse problema dessa doença. Agora nós já não vemos isso mais como um sofrimento, que é a primeira etapa desse entender o repouso, descansar em Deus. Como você consegue entender que a graça de Deus é um ambiente que proporciona para você repouso e descanso, você agora entende que você está sendo aperfeiçoado. Você já não sofre mais. Por quê? Por um simples detalhe. Um simples. As coisas externas não governam o meu interior. O grande mal do cristão hoje, moderno, do século XXI, é ele deixar que os problemas externos tirem a sua paz. Ele não consegue caminhar por fé e ter uma mente pacificada, ou seja, uma mente cristificada, que onde o governo de Deus se estabelece. Esse governo de Deus, quando se estabelece em nós, ele nos apresenta a graça dele, e essa graça coloca nós num ambiente de descanso e de repouso. O sofrimento, que antigamente era um sofrimento que ainda me ensinava, já era bom, agora eu já não classifico como sofrimento, porque sou mais maduro, eu entendo isso como aperfeiçoamento. Você vê como que acontece um amadurecimento? Você vê como que acontece um crescimento, uma evolução na compreensão? Eu deixo de ser um menino assustado por um sofrimento, começo a entender que com o sofrimento eu aprendo, agora eu já não vejo mais sofrimento, eu vejo um aperfeiçoamento, porque a graça de Deus me proporciona um repouso e um descanso. O fato é que aqui encerra minha participação, passo a oportunidade para vocês. Vamos que usar a... Vocês são assembleanos, né? Sim. Só como didática, como pedagogia. Um teólogo assembleano vem questionar um adventista do sétimo dia. E teologicamente ele fala assim, não, sábado não é um descanso. Sábado é uma pessoa. Teologicamente ele está super correto. O adventista tem o sábado como descanso. Ele fala de um dia de descanso. E nós entendemos teologicamente que o descanso é Cristo. Ele é a nossa Canaã, nosso porto seguro. Cristo é o nosso descanso. Agora a pergunta não é que se é sábado ou se é Cristo. A pergunta é, você vive isso quando você está em momento de aperfeiçoamento ou de sofrimento? Você consegue desenvolver, manifestar, expressar essa vida de quem descansa, de quem repousa no meio do vendaval, no meio dos problemas, no meio da tempestade que você vive? A pergunta não é se o sábado, se é Cristo, é fato que Cristo é o descanso. Mas esta vida de Cristo, ela está gerando em você, no seu interior, uma paz, um repouso, um descanso? Se não está, precisamos rever nosso conceito de fé a respeito do que Cristo significa para nós. Pedro? Verdade. É importante a gente... Esse assunto é um assunto tão importante porque ele revela o significado de estar em Cristo. Então você sai daquele conceito apenas, porque o conceito todo mundo até entende. Não todo mundo, mas as pessoas entendem o conceito, né? Sabemos quem é Jesus, assim como Jesus pergunta para Pedro, né? E tu, Pedro, que dizes que eu sou?
E Pedro vai lá e fala, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ó, ótimo, né? Agora, essa pergunta para nós hoje. Para Pedro, Jesus era o Filho de Deus, né? E para nós, ele é o Filho de Deus? Então, assim, se ele é a mesma coisa que era para Pedro, deve produzir isso em nós um descanso. Deve produzir uma mudança, algo em nós tem que mudar, algo em nós tem que acontecer. Então, a gente tem que entender isso e dar um passo à frente. Né? Dar um passo à frente. Então, assim, agora é compreensível também que as pessoas não começam suas vidas em Deus entendendo e descansando. É compreensível isso. Agora, não é compreensível você perceber uma pessoa que o tempo passou, né? Ela continua ainda na fase de meninice, entendeu? Ela continua sendo criança. Não, já era tempo de estar vivendo a maturidade, já era tempo de estar descansando. Você está chorando aí porque está faltando pão, né? Está chorando porque está com problema. Não, já passou o tempo. Esse tempo já não é válido mais para você. Né? Você deve estar numa outra dimensão. Né? Então, eu sempre pego o exemplo, né, dos patriarcas, por exemplo, Abraão, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó e José. Né? Esses quatro personagens, para mim, é um retrato da nossa vida cristã. É um resumo da nossa vida. Né? Por exemplo, o Abraão, ele representa o chamado. Né? Então, todos nós que fomos chamados sabem o incômodo que é. Né? Quando você não obedece o chamado, você fica fugindo, você fica tentando se esconder de Deus, até que um dia você... Né? Só que desse chamado nasce Isaac. Então, o Abraão, ele é um retrato do chamado. Isaac já é um retrato da graça de Deus que te ampara. A própria palavra de Deus diz que Isaac, ele desfrutou de coisas que ele não plantou. Né? Ele recebeu tudo do Pai. Né? Então, a graça é isso, é você entender que tudo foi feito. Tudo foi feito e você tem aquela consciência assim, poxa, eu não tenho nada o que fazer porque o meu pecado já foi perdoado, eu já fui justificado, já me tornei filho, eu sou amado, eu sou de Deus, a graça é maravilhosa, eu não tenho mais nenhuma condenação sobre a minha vida, não existe nada mais, eu sou de Deus, eu sou feliz. Então é um momento, aquele momento onde o cristão ele salta de alegria, porque as músicas são maravilhosas para ele. Só que desse Isaac aí vai nascer um cara chamado Jacó, entendeu? Então, quando nós trazemos isso para a nossa vida, né, na nossa vida, então nós temos o chamado, nós temos a graça, mas nós temos o Jacó. O Jacó, ele é um cara problemático. Ele é um cara que tem as promessas, ele é um cara que teve experiências com Deus profundas, mas ele não tem descanso, entendeu? Ele não sabe descansar em Deus. Até o voto que ele faz, né, diante de Deus é de dizer assim, se tu me abençoares. Então, ele põe uma condição para Deus. Sim. Se tu fizer, eu faço. Então, tem negociar. Então, nós entendemos Jacó como a nossa alma. O cristão, ele tem o velho homem, né? É a natureza dele que quer governar. Ele tem a graça, mas o velho homem está muito... O Adão ainda está muito vivo dentro dele, né? No controle das coisas. No controle da situação. Só que desse Jacó aí, que é todo problemático, almático, 100%, e tem experiência com Deus, né? Ele vai fazer nascer um cara chamado José. Então, assim, o tempo vai passar, o chamado vai acontecer, a graça vai acontecer, o Jacó vai surgir, mas vai aparecer um José, que é um cara com a mente pacificada. Não sofre mais por causa dos problemas. Que entende o trabalhar de Deus, né? Então, esse José é o descanso. Entendeu? Esse José é o lugar onde nós devemos chegar. Porque, assim, só o chamado é muito raso. É as águas no tornozelo ali, entendeu? As águas no tornozelo. Né? A graça é importante, mas é a água no joelho. Né? O Jacó, ele já trabalha aqui com a nossa estrutura, né? Ele já te dá apesar de ser muito problemático, né? Ele já está perto,
Porque assim, quando você vê um crente muito almático, né, ele está perto. Por isso que é gostoso o evangelho, cara. Se você tem um discernimento e você olha para ele, não, esse cara aí tá faltando um pouquinho para ele descansar, tá faltando um pouco para ele entender, entendeu? Vale a pena investir nele, vale a pena acompanhar ele, vale a pena dar suporte a ele. Porque ele está meio desorientado assim, mas ele tem experiências profundas com Deus. Veja, Jacó, teve uma revelação acerca do céu que ligava com né, aquela escada lá, né, que ligava o chão, o céu e a terra. Os anjos subindo e descendo, né, que falava assim da revelação de Cristo. Né? Então, desse Jacó nasceu José. Cara. José foi um homem maravilhoso, cara. E é para esse lugar que nós temos que chegar. É esse lugar que o Senhor nos chama para conhecer e para permanecer. Veja só, quando você olha para José, você fica pensando, os irmãos lá, não, pô, nós te vendemos, não sei o quê. Não foram vocês. Deus estava no controle, entendeu? Vocês são meus irmãos, né? Eu sou a resposta de Deus. Então, assim, que você olha para José, você enxerga o momento e o lugar onde você deve cobiçar, assim, no sentido, né, almejar, né? Senhor, a tua graça me chama para esse lugar. E quando você entende isso, você não quer mais ser Jacó. Entendeu? Você não quer mais ser Jacó. Entendeu? Porque José é a figura da maturidade. É a figura da maturidade. Você Tudo não. que passou, Quero chegou mais no ser. final, ainda não. Então, essa conexão que o Pedrinho fez, ele ministrou essa palavra na nossa igreja há um tempo atrás, há uns 2 meses, né, Pedrinho? Mais ou menos, né? Não lembro. Mais ou menos. Eu amei porque essa representatividade do chamado, que é Abraão, do Isaac, né, que é a graça, que é tudo essa. Qual é o problema nosso hoje, Breno e Marcelo? É justamente as pessoas hoje, quando eu falo as pessoas, falo os cristãos, né? Eles estão vivendo um evangelho onde eles olham para Abraão e eles querem conquistar uma terra, eles querem conquistar uma casa, ele quer conquistar um emprego bom, ele quer ser empresário, ele quer conquistar uma cura. Ele só olha para as necessidades dele. Ele vive um evangelho externo ainda. Então, quando eu pego a história de Abraão e olho dessa forma, eu estou totalmente equivocado. Apesar de ser um fato aquela história de Abraão. Quando eu olho para o Isaac, a mesma coisa ocorre. Quando eu olho para Jacó, que ele lutou com Deus, eu vou querer estar lutando com Deus a vida inteira, usando aquele espaço lá para defender os meus interesses, as minhas necessidades, e ainda se relacionando com Deus externo. E a proposta dessa comparação maravilhosa que o Pedrinho conectou muito bem, que Abraão, Isaac, Jacó, que é um atribulado, e José, que é uma figura de um homem maduro, todos esses personagens estão aqui dentro. Estão dentro de você. Você vive eles todos os dias. Então nós precisamos entender que o evangelho hoje não é um relacionamento igual ao Velho Testamento, que os homens, grandes homens, heróis da fé, eles se relacionavam com Deus de forma externa, literalmente externa. Literalmente. Deus vinha, aparecia, se manifestava, surgia, fazia um milagre, abria mar vermelho, descia pão do céu, saía água da rocha, externo. E todas essas sombras e figuras que existiram no Velho Testamento, ela vem hoje após Cristo, a sua morte e ressurreição, com a proposta de uma realidade espiritual que eu vivo aqui, ó. Então eu tenho que vencer essa natureza adâmica. Igual Abraão conquistou a terra prometida, o povo de Deus conquistou a terra prometida, não é sobre uma terra, uma coisa, um objeto que eu tenho que conquistar, não. Agora eu tenho que conquistar essa terra que está tomada de inimigos, cara. Nós estamos cheios de filisteus, jebuseus, amorreus, heteus, heveus, tantos Zeus aqui dentro de nós, gritando e querendo bagunçar esse nosso interior. E o que eu tenho que entender é que Cristo, com a sua voz, governe, com a única voz sobre a minha vida. E eu chegar, a exemplo da ilustração maravilhosa que o Pedro Braga fez aqui, a estatura do varão perfeito, no sentido da figura de José, que agora é um homem descansado, com diversos problemas em todas as áreas, abandono, rejeição, nada de aprovação, nada de reconhecimento, sai de uma terra que ele comia lá sua carne assada, o seu chimarrão, o seu café, o seu pudim, vai para uma terra que uma língua que ele não sabe, alimento que ele não está acostumado a comer, totalmente diferente, e no entanto você vê ele viver uma vida de total dependência de Deus, total repouso, entrega, graça e descanso. E ele não estava na época da graça, ele estava na época da lei. E ele mostrou. Então, por isso você tem que entender que a Bíblia, para nós, elas são figuras que ilustram para nós como devemos viver hoje. E nós pegamos esses exemplos desses heróis
E queremos usar aqui baseado em mensagens triunfalistas, em mensagens motivacionais, para motivar o povo a conquistar alguma coisa, algum objeto, alguma cura, alguma vitória. E evangelho, como eu falei ontem, não é um culto de vitória, não é um culto de conquista, não é um culto de cura, ainda que Deus faça tudo isso. Mas a prioridade do evangelho é que Cristo seja formado em nós. Eu não consigo chegar nessa etapa que o Pedrinho falou se Cristo não for o real força motriz dentro de mim. Se assim eu posso dizer. O real governo, para ele vencer esse Abraão, para ele ensinar esse Isaac a desfrutar, para ele calar a boca desse Jacó, esse almático, esse homem enérgico, esse homem impulsivo, egocêntrico, orgulhoso, altivo, arrogante, e matar esse homem, e surgir essa figura de José, que é uma tipologia de Cristo em mim. Porque José é uma tipologia de Cristo. Né? Ele foi vendido, ele foi traído, e todo o processo que vocês sabem, não vamos aqui falar para não estender. Mas eu queria só contribuir com esse raciocínio para que esse podcast ele possa chegar nas pessoas e faça sentido. Como que pode seguir Jesus. Pode seguir a Jesus. Mas você tem que ter esse entendimento. Não, porque senão você está seguindo a Jesus como um verdadeiro religioso, cumprindo os ritos, cumprindo as formas, carregando uma Bíblia, falando que estranha, da dízimo, da oferta, da cesta básica, faz missão, mas não tem uma vida. Amém? Meu Deus, já estou pregando aqui. Senão... Mas essa fala é do Pedro, só queria complementar que eu amei. A necessidade do descanso, ela é importante porque ela centraliza tudo em Cristo. Entendeu? Ela te tira de um lugar e te coloca dentro de uma realidade que você não aparece. Onde tudo quem aparece é Cristo. Então a palavra se cumpre, né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então assim, o homem não quer estar em Cristo. Essa é a grande guerra que temos. Entendeu? Desde o princípio, quando o homem caiu, ele apareceu diante de Deus, né? Ele surgiu diante de Deus vestido de folhas de figueira, né? Essas folhas de figueira, elas têm um significado muito profundo que fala da nossa justiça própria. Justiça própria. Então, essa justiça própria, ela quer o governo. Ela acha que tudo deve acontecer com a sua participação. Né? Deus é importante, não nego, né? Mas eu tenho que fazer. Sim. Entendeu? Eu tenho que cumprir os ritos. Eu tenho que ser fiel em determinada... Então, assim, representa a lei, na verdade. Porque a lei, ela é condicional. Né? A lei mosaica, ela é condicional. Se tu for fiel, se tu obedeceres, né? Deuteronômio 28, se tu obedeceres, então essas bênçãos virão sobre ti. Então, a lei e as folhas de figueira, né, são sinônimos. Né? São sinônimos. Só que lá no começo de Gênesis, né, quando Deus olha a folha de figueira, ele vê a insuficiência disso. Aquilo não vai cobrir. Ou seja, não vai gerar um resultado que vai salvar o homem. O homem não pode se salvar por meio da justiça própria ou por meio da lei. Então, o que Deus faz? Ele, ali, no sentido, né, figurado, ele já mata um animal e cobre o homem. Para dizer assim, olha, a salvação ela vai acontecer, mas não vai acontecer desse jeito. Vai acontecer devido à minha provisão. Então, a provisão de salvação para o homem, ela está em Deus. E o homem acha que a provisão para a salvação dele está nele. Entendeu? Então, em todo tempo, o homem guerreia com isso. Então, por que ele não alcança descanso de imediato? Porque ele tenta permanecer naquele sistema. Né? Ele tenta permanecer naquele sistema. Então, até no Evangelho, nas cartas de Paulo, o apóstolo Paulo enfatiza muito sobre isso. Né? Olha, você lembra da velha aliança? Né? H era a velha aliança. Né? H se representava a lei. Né? E a Sara representava a graça. Né? Elas têm filhos, elas já eram filhos. Né? Quando o filho de H nasceu, que era o filho da lei, né, que representa a lei, ele cresceu, né, e ele começou a perseguir Isaac. Quando nós trazemos isso para uma compreensão de forma orgânica, nós entendemos que esse espírito, ele nos persegue em todos os momentos.
Ah, eu quero descansar, mas de vez em quando, você se vê tentado a se apoiar na lei. Você se vê tentado a cumprir com obrigações, achando que Deus vai mudar por causa dessas coisas. Entendeu? Então, assim, o fato de Ismael perseguir Isaac é justamente isso. Entendeu? O filho da lei persegue o fruto da graça. Ou seja, nós estamos na graça, né? Nós somos filhos da graça, mas o espírito da lei nos persegue. Entendeu? E por mais que a gente diga aqui, estamos no descanso, mas não pense que isso aí é uma coisa encerrada. Não. Sempre haverá luta, sempre haverá vigilância. Porque senão a gente retrocede, a gente volta atrás. Entendeu? A gente se apega de novo nas velhas práticas. Entendeu? Então, para a gente entender essa questão do descanso, é importante entender também o contexto de toda a história bíblica. Como eles viveram, o significado da lei, né? E como nós vivemos hoje, o significado da graça, né? Que é a verdade presente. Então, essa verdade presente é que rege nossa vida, que governa nossa vida, né? E ela tem muitos exemplos, muitos exemplos. Por exemplo, quando você olha para a história de Marta e Maria, o que você vê lá? Você vê uma mulher que não descansava e uma pessoa que descansava, entendeu? A pessoa que não descansava, no caso de Marta, né, é porque ela está representando ali a lei, porque a lei exigia que você fizesse. Né? E a Maria não, a Maria estava ali descansando em Cristo. Não, está tudo feito, não preciso fazer mais nada. Eu só tenho que desfrutar. Né? Mas assim, teoricamente é fácil de explicar, né? É fácil de entender. Mas na prática a gente guerreia. É viver isso que é a nossa guerra. São guerras. Tem uma passagem de Paulo em Gálatas, ele chega e fala assim: ó insensato Gálatas. Ele está questionando justamente porque os judaizantes estavam se circuncidando. Eles aceitaram Jesus, eles servem o Senhor, estavam aprendendo o Senhor, mas eles continuavam circuncidando, porque a lei exigia isso. E Paulo vem com um confronto muito forte e chama ele de insensato. Por que ainda vocês ficam circuncidando? Então, a ideia ali é que o homem sempre quer acertar Jesus, mas eu preciso fazer uma coisa para a coisa funcionar. Eu aceito a Jesus, eu ouço o Evangelho, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, mas eu preciso estar fazendo algo para que realmente as coisas aconteçam. Você quer ver uma história? Juízes 11 de Jefté. Jefté é abandonado, filho de uma prostituta, né? Vai afastado para a terra de Tobi, fica lá um tempo. Quando ele vem quando surge uma guerra dos amorreus contra Israel, Israel pede lá para ele vir ajudar, por favor, vem ajudar. Ele falou: eu vou, mas eu quero ser comandante, eu quero governar com vocês. E ele vai, e o texto diz bem claro assim: alto e bom som, em letras garrafais. E o Espírito do Senhor se apoderou de Jefté. Isso é bom para você ou não? Ótimo. Isso é o suficiente para você ou não? Deveria ser. O que acontece? Jefté fala assim: eu vou fazer um voto com Deus. A primeira pessoa que eu ver na minha frente após vencer a guerra, se eu vencer a guerra, eu vou sacrificar o Senhor. Uma precipitação, uma infantilidade, uma incoerência faz com que ele sacrifique a sua filha, única filha. Agora eu pergunto para você: é necessário ele ter feito um voto? Não era. Porque se a palavra afirmava, garantia que o Senhor era com ele, qual a necessidade? Hoje, nos dias modernos hoje, Breno, Marcelo, a gente sempre tem essa mania. Eu quero dar uma oferta para a missão. Se eu vender essa casa, se eu vender essa moto, se eu vender tanto hoje no mês, atingir minha meta, olha pra você ver. A gente não está entendendo o que a graça de Deus significa, que o repouso do Senhor significa, que o descanso do Senhor significa. A gente sempre quer criar um ambiente de mercantilismo, de toma lá da cá. Sim. A gente sempre quer fazer isso. Ou seja, eu sempre quero criar um ambiente de crédito e débito. Se eu ofertar alguma coisa para o Senhor, eu tenho crédito. Se eu não oferto algo para o Senhor, eu tenho débito. Olha o nível que nós tentamos, não que conseguimos, mas a nossa mente humana quer rebaixar o Senhor. A gente não tem uma vida de dependência, de fé genuína, que depende, independente do que você está vivendo, das dificuldades, do sofrimento, das dores, das guerras, das lutas, das provas que você vive.
As pessoas precisam olhar para você e ver uma pessoa pacificada. Eu gosto muito de falar sobre isso. Uma pessoa que tem paz fluindo dos olhos, da conduta, do relacional. Você percebe a pessoa sentar, levantar, você não vê uma pessoa desesperada, afobada. Atos 27 mostra muito isso, o que é descansar e repousar no Senhor. Apóstolo Paulo, naquela luta, mais de 10 dias sem luz, sem nuvem fechada, chuva caindo, temporal que não sossegava, vendaval. Ele estava naquelas regiões ali de Filícia, de Listra, então tudo ali que ele estava no trajeto. Tinha 276 pessoas, 73 pessoas, não lembro agora o número de pessoas. E ele levanta, irmão, no meio de uma tempestade. O cara tem que ser louco. O cara deve ter, sei lá, fumado baseado, sei lá. Deixa eu falar algo aqui que eu sou meio polêmico. Por quê? Para o cara levantar numa tempestade, no meio escuro, devia se preocupar com a própria vida dele, que já estava complicado. Ele levanta porque ele tinha uma palavra de Deus e fala assim, ninguém vai morrer nessa bagaça aqui. É isso que Paulo fala. E ninguém morre. Acaba-se o navio, quebra-se tudo, chega todo mundo vivo. Você sabe da história, estou aqui atropelando. Mas o fato é que quando você descansa em Deus, o desespero não te governa. O pânico não te governa. Paulo mesmo vai falar, né? Todas as coisas cooperam. Todas as coisas, perfeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles o quê? E o que mais que ele fala? E que vive segundo o seu propósito. Tem um acréscimo aí. Eu tenho que estar linkado à vontade de Deus. Então, o descanso e a graça não é um pensamento positivo ou uma decisão minha. O descanso e a graça, ele está em Cristo. E Cristo proporciona ambiente da graça que me coloca num ambiente de descanso e repouso. Entendeu? Mas eu tenho que ter essa postura de confiar. Sim. De tão somente crer. Não importa o que eu esteja vivendo. Não importa o que eu esteja passando. Mas essas guerras internas sempre haverão. Eu tenho uma palavra que nós conversamos atrás, né, Pedrinho? Sobre o templo. Jesus chega no templo, chuta tudo ali, lembra? Eles estavam comercializando, trocando dinheiro, faziam o câmbio. Negociavam galinha, pombo, ovelha, carneiro, porque eles estavam facilitando a vida dos pecadores, os religiosos da época. E ali tinha muito grito, tem muita palavra, tinha muitas vozes. Ei, aqui o teu câmbio está mais baixo hoje, aqui eu tenho uma moeda grega, uma moeda romana, eu faço um troco melhor, tá uma porcentagem menor, eu tenho um bicho mais barato, eu tenho um bicho mais perfeito, e existiam várias oferendas ali, várias ofertas, melhor dizendo, várias ofertas que ecoava naquele templo. Era dentro do templo, certo? Jesus chega, o que ele faz? Ele tem uma atitude radical, ele chuta tudo. Aquilo ali, nada mais é, dentro do templo, nada mais é do que nós aqui dentro. Aquele templo lá, aquela vida física, aquela realidade, você tem que trazer para a nossa realidade espiritual hoje, dentro de nós. E quantas vozes estão gritando dentro de nós, negociando a nossa vida, controlando, governando a nossa vida. E Cristo está dando um exemplo que a única voz que tem que reinar, que conduzir, que liderar a sua vida é a voz dele. Então, não é sobre falar, não pode vender coxinha na igreja porque não pode ter comércio, não pode vender CD na igreja, você reduz aquilo a uma coisa tão rala, tão básica, tão pobre, sendo que o significado maior é essas vozes que gritam e governam nossa vida inteira. Quando alguém te fecha na rua, você fala assim, mostra o dedo do meio para ele, xinga a mãe dele, vem dentro de você essas vozes gritando. A natureza de Adão. E o que Cristo falou? Não é essas vozes que você tem que ouvir, você tem que ouvir a minha voz. Abre o vidro e diz para ele, Senhor, desculpa aí, Senhor. Mesmo ele está errado, você está certo, mas você diz, desculpa aí, Senhor. A voz de Jesus traz essa voz de pacificação. E as vozes aqui traz voz de confusão. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Assim, suas mãos. Amém. Faça assim com suas mãos. Gente, é 4h17. Deu 1 hora já. Deu 1 hora já, né? Desculpa, nós se estendemos. Não, a gente nunca por fez nós, podcast, a gente né, Breno? vai, só Nunca que... fez, né? Não. A gente nunca foi, então desculpa você estender um pouquinho na explicação aí. Na verdade, por nós vamos, só que vocês têm que ministrar também. Não. Tem que dar uma descansada. É, tem que dar uma descansada na voz e tudo, né? Sou pregador famoso. Sou Marcos Feliciano. Sim, né? Suspensório? Suspensório. Esses Eu pensáriozinhos, jogo tá? paletó ainda, hein? Eu tenho o espírito de Benihim em mim, eu jogo paletó. Tô brincando. Vocês querem falar alguma coisa a mais, gente? Querem Vai lá, mandar Pedro. um salve, um abraço, um... Eu queria agradecer o Oséias e a Janeide,
Eu estou aqui por intermédio do Oséias, pastor Oséias Uhum. e a pastora Janeide. Eu sei que eles não têm o título de pastor, Sim. mas eu conheço eles lá como pastores. Eles têm essa graça de Deus sobre eles. Não tem o título, mas tem a graça de Deus, a vocação, o chamado. Não tenho dúvida disso. Eu queria dar manifestar minha gratidão. Uhum. Primeira vez que eu venho aqui em Chapecó, encontrei pessoas maravilhosas como o Breno, como Marcelo, como o Gilmar, como o pastor Lorenildo, né? Lorenilson, o pastor Daniel, essa galera aí que nos receberam muito bem, foi muito bem recebido, né? A gente se sentiu como rei aqui. Estou me sentindo um pregador assim, famoso. E eu queria só manifestar aqui a minha gratidão ao Zé Janeide, que eu conheço há muito tempo, o pessoal que são amáveis, são queridos. E eu estou aqui, vim ministrar aqui, pude conhecer uma parcela da família de Cristo, por conta que o Senhor nos acendeu no coração deles, trouxe à memória o nosso nome. E espero que a gente tenha contribuído bastante aqui, tanto no culto dos casais, como no podcast. E hoje à noite, no culto de missão, a gente vem aqui para servir, Amém, poder amém. impartir a vida de Cristo. Esse é o nosso objetivo, nosso propósito. Amém. Pastor Pedro. Então, eu só queria concluir da seguinte forma, né? Eu pegando um gancho aqui na palavra no exemplo que ele falou de Jefté. Jefté, ele é muito atual. Entendeu? Ele é muito atual. Ele na época representava um sistema falido, um sistema insuficiente, né? Na época dos juízes, a palavra que tem no livro de Juízes é a seguinte, né? Naquele tempo eles faziam tudo o que parecia ser certo, né? Não tinha governo, não tinha centralidade, Uhum. eles viviam à margem, né? Então, assim, esse sistema ele gerou um fruto, ele gerou o filho de uma prostituta. Um sistema prostituído gerou o filho de uma prostituta, né? Então, assim, só que hoje nós também temos essa realidade, né? Quando o sistema, né, ele torna-se um sistema prostituído, por exemplo, ele começa a se voltar para os tempos legalistas da lei, Uhum. né? Não percebe que aquele sistema foi insuficiente, incapaz de salvar o homem, e ele começa a negociar aqui dentro desse sistema, ele vai gerar um filho, ele vai gerar um fruto, entendeu? O fruto são filhos prostituídos, filhos à margem, entendeu? Filhos à margem que vão viver de qualquer jeito, E quando que vai chegar o descanso nessas vidas? Eles vão morrer como Jefté. Vão morrer como Jefté. Não vão experimentar esse descanso. Então o tempo vai passar, né? E eles não vão conseguir testemunhar da glória de Deus. Vão ter experiência com Deus, Vão né? ter experiência de Deus. A graça alcançou, salvou. A graça é maravilhosa porque ela tem esse poder de sustentar a sua vida. Mas não cresceu, não alcançou maturidade, não resplandeceu a glória de Deus, que era o propósito na nossa vida. Nosso chamado é para isso, né? Uhum. Para que a gente um dia seja visto como uma imagem de Cristo, né? Aquela imagem que já que cresceu aqui, que nasceu aqui, então ela se tornou carne, né? Ela começou a ser reflexo para o mundo, né? Então, assim, a igreja atual, infelizmente, ela tem esse problema, né? Ela tem esse problema. Ela está gerando filhos, mas que tipo de filhos? Que tipo de filhos? Por exemplo, no caso de Jefté, né, ele foi para a fronteira, né? E é justamente isso que está acontecendo. Fronteira é um lugar de insegurança, né? É um lugar de insegurança onde as coisas se mesclam, né? Você não está no centro, você está na margem, entendeu? E ali tudo te influencia, né? Você ama a Deus, mas você ama também os sacrifícios a outros deuses, né? Então a lei ela é importante. Você até conhece da história, como Jefté, que conhecia a história, que era profundo conhecedor, mas não te dá garantia, porque assim, o pai ainda está longe, a revelação de quem é o pai está longe. Agora, né, esse sistema que foi insuficiente, né, ele terminou. A Bíblia diz assim que, vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio, né? E agora é importante a gente conhecer isso. E quando esse Jesus veio, né, ele trouxe uma revelação verdadeira acerca do Pai. Jefté tinha uma revelação acerca de Deus que era distorcida, né? Ele conhecia um Deus que era um juiz carrasco, que precisava negociar, talvez, né? Mas a revelação que Cristo trouxe foi a imagem de um Deus perfeito, que é Pai, né? Esse Pai, ele se fez presente com bondade,
Então, a graça se manifestou com bondade. O Deus que Jesus apresentou é um Deus perfeito, né? É um Deus maravilhoso, que te trata como filho, né? Que te trata como filho, que te tem como filho, né? Então, esse Jesus, esse Deus que é um Deus Pai, que é bom, que é maravilhoso, que te trata como filho, ele te dá um descanso, entendeu? Então, é esse descanso que nós estamos aqui falando, né? Dessa necessidade. Eu não sou mais um escravo, eu não sou mais um órfão, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E a verdade desse pai sobre a minha vida é que ele me ama. É que ele me ama e que eu dou prazer a ele. Assim como as palavras de Deus para Jesus. Este é meu filho amado em que eu tenho prazer. Então, essa é a verdade que nós devemos absorver, né? Na nossa caminhada diária, na nossa vida prática. Não. Tem muitos problemas, existem muitas situações adversas, tem muitas guerras, muitas lutas, mas o que eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu sou amado pelo meu Pai. E Ele me prometeu um descanso. Nele eu estou seguro, né? Eu não sou um filho da margem, perdido como Jefté, né? Porque a margem produz outra margem, né? Lá de Jefté, ele já foi lá para outro lugar que era para viver com os marginalizados, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda o chamado, entenda a graça, o operar da graça, a realidade do tempo presente, né? O significado da vinda de Jesus, o que Jesus fez por nós, o que ele trouxe, qual é a revelação que ele trouxe do Pai para a nossa vida. Isso é importante, isso vai mudar a nossa história, isso vai mudar, vai nos tirar de uma vida legalista, entendeu? Vai nos tirar do peso da lei, da insuficiência da lei, do sistema legalista, e vai nos colocar num lugar onde nós vamos desfrutar de paz, de vida de Deus. Está tranquilo. Não significa que não significa que não vamos ter mais problemas. Não se trata disso. A verdade é como é que eu vou lidar com os problemas. Né? O pastor Elias está dando esses exemplos assim. Cara, mas eu fico pensando assim, cara, você não quer estar na pele dele, cara. Não quer, o cara tem que trabalhar, tem que pastorear, tem que cuidar da esposa com câncer, cara. Câncer. E às vezes ele fica o dia todo no hospital com ela. Entendeu? E os boletos, pastor? Cara, deixa eu ficar em paz, deixa eu descansar aqui. Né, cara? E aí o problema dos irmãos ligando, né? Ah, fulano de tal não deu bom dia, não deu paz do Senhor. Ah, tem uma série de coisas, cara. Então é necessário, cara, você ter descanso. É necessário você compreender quem você é em Cristo, cara. Senão você vai viver a vida toda, cara, tribulado. Entende? Viver aquela vida infeliz, cara, e perturbando os outros. Isso que é difícil, entendeu? Amém, queridos? Então, amém. Que a graça de Deus nos revele, traga luz, né? Traga revelação acerca da graça de Deus, do trabalhar de Cristo em nossa vida, da pessoa de Cristo, para que a gente viva realmente, de fato, essa vida transformadora, né? Amém. Porque assim, o sistema lá, ele melhorava o homem, né? Dava uma melhoradinha. Não tratava a essência, né? O coração, né? E essa proposta não vale, cara, não vale, porque essa proposta de Deus agora é uma proposta transformadora. Não é um homem melhorado, é um homem transformado. Amém. Né? Então, assim, que nós todos sejamos homens de Deus, de fato, transformados, com um novo coração. Amém. Amém, querido. Amém. Nem queria vir no podcast, insisti inúmeras vezes para ele vir, tá? Viu. Mas ele é um grande destaque nosso lá, uma bênção do Senhor. Já Amém. foi problema, mas hoje hoje já tá, né? Descanso e repouso no Senhor. Obrigado a todos vocês também, tá, Marcelo? Obrigado pela confiança, Breno. O Marcelo mora ali. Obrigado a todos vocês, tá na diretoria ali na direção. Pelo carinho de vocês, por terem recebido muito bem, o cafezinho, água com gelo, muito obrigado. Também foi muito agradável estar com vocês aqui. Vocês são pessoas amáveis e vocês expressam a vida de Cristo, não tenho nenhuma dúvida disso. Amém? Também estou grato a Deus pela vida de vocês, muito obrigado, tá? Vocês continuem com essa simpatia, essa leveza, vocês são jovens, leves, dá para perceber em vocês que vocês têm desfrutado de algo a mais, entendeu? Vocês continuam crescendo em Deus, rompendo, né? Vencendo, né? Para que o mundo veja Cristo em vocês. Amém. Obrigado por vocês terem tirado esse tempinho aí pra gente estar conversando, trocando uma ideia aí. E é um assunto muito importante para nossa caminhada, para o nosso continuar, né? Porque às vezes a gente deixa de lado.
Às vezes a gente pensa, não, vamos, né, fazer conforme aquilo que a gente acha que é melhor, mas a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar em tudo e descansar nele. Também agradecer Amém? pela participação de Agradecer, vocês, mano. tirar esse tempo aí também com nós, né? Podia Continua estar cuidando da abençoando voz, vocês. né, pastor Elias? Descansando, dormindo. Mas que bom, é um assunto em que a gente tem que meditar dia após dia, reconhecer e colocar em prática. Não tentar, mas colocar em prática, né? Aquilo que Exatamente. Deus vem falando, né? E para nós é muito bom isso, a gente aprende desde da primeira conversa que a gente teve, Deus ele vem ensinando e a gente, graças a Deus, consegue alcançar muitas pessoas através desses vídeos, né? Vocês fazem parte também dessa missão, né? Que a gente sempre escuta, né? A missão muitas vezes não é só estar lá no Amazonas ou lá na África, mas assim, tem outros modos de fazer. A gente crê que isso aqui também alcança muitas vidas, né? Para muitas pessoas, como eu costumo falar, né? 2.000 inscritos parece que não é nada. Mas tenta juntar 2.000 pessoas para ouvir o evangelho. Nem 300, nem 200. É difícil. Então, assim, dentre dessas 2.000, se uma for tocada e transformada, para nós já valeu a pena. Que maravilha. Então, que bom que vocês fizeram parte desse tempo aqui com nós. Agradecer você que estava assistindo também até agora. Que Deus venha abençoar a sua vida, ministrar o seu coração, transformar a sua vida. Que isso sirva de exemplos, esses homens aqui também, que a gente possa tomar essa iniciativa, né, de confiar e descansar em Deus. Então, muito obrigado. Amém. Agradecer você que ficou aí até agora. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais. Valeu! Valeu! Eu-